Produção, portãozinho automático, portão de embarque está no ar para mais um episódio sensacional, bacana, que vale a pena você conferir até o final. Se gostar do tema, deixa um comentário e compartilha com os amigos. E para fechar, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Valeu? Bora, irmão. Beleza? Mais um episódio interessante. Interessantíssimo. Um papo bom. Uma amiga, uma convidada. Todo mundo que vem aqui que a amiga às vezes tem, mas depois relaxa, né? Tá tudo certo. Já tá apaciguado, viu? Já tá, né? Já tá apaciguado. Fique em paz. Cláudia Bagna. Diretora do Grupo GEA Brasil. É isso aí. Diretora comercial. Comercial, muito bem-vindo. Obrigada. Tô muito feliz de você estar aqui hoje. A gente fez um make-off bem gostosinho, É. né? Bem Sempre, olha, eu comentei com o Ezequiel hoje, ele perguntou, você conhece ela? Eu falei, conheço. Tanto que eu já tive vontade assim de bater um papo contigo em outras circunstâncias, ocasiões, mas infelizmente são feiras, eventos que a gente participa. Às vezes não dá tempo, você sabe que você vai numa feira com um objetivo e volta de lá com outro. Né? Você sabe muito bem como é que é feira, mas é um prazer ter você aqui. E a gente vai bater um papo bem legal, tenho certeza. Pode ficar em paz. Com certeza. Fique em paz. Eu achava assim, ela assim, bem alegre, comunicativa, e ela é assim mesmo. É assim mesmo. É isso aí. Expansiva, comunicativa, isso que é legal. Parabéns. Assim. Muito bem. Careteira que não tem freio, né? Somos Na assim. língua pra falar, isso Somos é um assim, né? perigo. Quem trabalha no turismo trabalha assim, né? E, aliás, o turismo nos permite É trabalhar isso. dessa forma. Eu já vou iniciar agradecendo demais o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, que são duas feras, e poder conversar sobre diversos temas. Isso. O nosso esquenta foi maravilhoso. Muito bom, muito bom. Melhor que não seja divulgado, Não, deixa pra lá. Tava gravando desde o começo. Ai, meu Deus. Pessoal aqui, quando ela chegou, estávamos alinhando pautas e conversando um pouquinho. E foi um papo sensacional. Se tivéssemos gravado, já estava com metade pronto. Porque, na verdade, aqui o canal, ele não é uma coisa assim robotizada, né? Como você domina segmento, nós conhecemos algumas áreas, é uma troca interessante. E a ideia realmente é levar esse conhecimento para cima, né? Sim. Num formato mais descontraído para quem segue o canal. Quem é do trade ou não, entende a linguagem que a gente fala aqui, que é muito aberta, né? Então você se apresenta, Cláudia. Fala aí a sua vertente, a sua história aí no você chegou no turismo. No turismo, né? A gente vai brincando aí, tocando uma figurinha. Tá bem. Eu estou no turismo há mais de 10 anos. Por algum acaso, eu acabei baixando aqui através de uma amiga, uma prima, e ela me apresentou uma OTA, falou, olha, aqui a gente está precisando, você é uma excelente comercial e eu vou te apresentar. Então eu fui, fiz a entrevista e comecei a trabalhar. Pode falar o nome, tá? Pode falar? Pode falar aqui, então eu iniciei a carreira na Decolar. Legal. Eu trabalhava no corporativo, né? E dentro de nós ficávamos todos dentro de uma única sala e o diretor comercial dos afiliados, né? Que era o que trabalhava com as agências, Isso. que era o Cavallini. E aí ele acabou me conhecendo profissionalmente, eu e o outro colega que estávamos trabalhando no Corp, e ele falou, parou, vocês não querem vir trabalhar comigo? E aí foi onde eu comecei realmente a carreira junto às agências. Então passei por muitos perrengues dentro da Decolar, porque as agências de viagem... Perrengue? Vá. Não. Quem trabalha no turismo tem que bobagem, né? Bobagem. As agências não queriam deixar que a gente entrasse na porta, né? Você é executiva de onde eu sou, Decolar. Pode ir embora. Mas qual o motivo, assim, naquele momento, assim? Quase nenhum, Pra Ezequiel. gente entender, assim, fazer uma Era uma concorrência desleal, né? Esse era o tema que eles usavam. Acho que é isso. Você pode ir embora. Como assim você não vai me receber muito cara de pau, muito nova no mercado do turismo? E aos poucos eu fui conhecendo que era permitido. Como você não vai falar comigo? Eu entrava, sentava, falava, vamos tomar um café? Quer que eu vá buscar um bolo? E ali a gente começava a conversar para você ganhar confiança. Nossa, e claro. deixar a agência também falar um pouco das dores que elas sentiam com relação a Decolar. E dentro dessas dores, o que é que eu podia fazer em troca claro. por elas, né? E aí, infelizmente, depois de 8 anos na Decolar, veio a abençoada pandemia. Isso. E botou a equipe toda de afiliados para fora, e foram tantas demissões naquele período. Imagino. E eu fiquei esse período da pandemia 2 anos fora, e eu tinha uma agência que me chamava o tempo todo no LinkedIn. Cláudio, quero falar com você, Eu falei, eu não posso mais ajudar, porque eu não tô mais na Decolar, não tenho mais contato de ninguém. Eu sei que uma obra do destino e do Papai do Céu, essa agência chegou
até uma pessoa dentro da Decolar que me conhecia, ele me ligou e falou, menina, é uma proposta de emprego. Você pode... Menina, é bonito falar pra mim, né? Você pode responder lá? Eu queria responder por gentileza. Por gentileza. E aí eu entrei em contato. Audrey, obrigada, meu amor, você é uma linda, me ajudou muitíssimo e me trouxe pro GEA. O GEA já está aqui no Brasil, eu dentro do GEA há 3 anos, vou completar agora em maio. E o grupo havia iniciado em meio à pandemia. Quem trouxe foi a Dani Roman, muito íntima, a Daniele Roman. Ela conheceu o GEA na Argentina e trouxe essa experiência para o Brasil. Eles iniciaram as atividades em meio à pandemia e ficou insustentável realmente fazer com que o grupo crescesse naquele momento. Claro. Tá. Porque estava todo mundo tentando se salvar, não tinha como fazer negociação, né? Então o GEA ficou parado por 1 ano e foi aí que eu acabei chegando na IN e a Dani conversou comigo, falou, o grupo argentino, é um processo, tal, você vai precisar conversar com ele, você tem interesse? Eu, muito cara de pau, falei, bora, vamos lá, o que eu tenho que fazer? Bom, você tem que trazer agências para esse grupo se movimentar e tudo mais, a gente já tem alguns acordos e tal, e eu resolvi encarar abertamente esse processo. Desafio. Total. Só uma parte só, Cláudia. Recado direitinho, a sua câmera é essa aqui, tá bom? Caso você queira... quiser falar direto pro mercado aí. O recado para as minhas crianças. Isso. Aliás, crianças do meu coração, boa noite. As minhas agências são todos tratados como crianças, com todo respeito e com todo carinho, porque eu cuido delas com muito amor, como se fossem minhas crianças. Então, elas me chamam de titia, de bagníssima, e eu as chamo de criança com muito respeito. Bem acolhedor, né? Muito. Tem que ser próximo, Outra coisa, o que é o GEA? Isso, explica pra nós. Qual que é os pilares do GEA? Que maravilha, coisa linda. Obrigada por essa oportunidade. Então, vamos lá. O nome é extenso, mas é muito simples de entender. O GEA é um grupo internacional de gestão de agências de viagens. E nós, efetivamente, trabalhamos para poder melhorar a qualidade e a performance dessas agências que são associadas ao grupo. Legal. Então, eu faço acordos comerciais, nós temos negociações com assessoria jurídica, contábil, temos tecnologia para essas agências associadas, temos as capacitações, os eventos, os fãs, tudo que uma agência precisa para se estabilizar e crescer profissionalmente. Nós vamos sempre iniciando a cereja do bolo, que é o principal, que as pessoas mais enxergam, é o acordo comercial, que é o que traz a melhoria na receita da agência. E hoje em dia eu entendo muito e as agências me pedem muito a assessoria jurídica e também o suporte, o atendimento, o retorno. Legal. Às vezes, hoje nós somos 250 agências cadastradas e nós temos 26 fornecedores parceiros. E quando a agência não consegue contato, um retorno ou um feedback desse fornecedor, eles automaticamente me chamam e falam, Cláudia, não estou conseguindo, você me ajuda? Claro, você vai lá. Então eu vou direto na fonte, né? Às vezes com o diretor, com o gerente, né? E falo, por favor, dá um auxílio para minha agência, ele está precisando. Tá. E assim a gente faz a troca para que essa agência tenha mais tempo para vender do que ficar correndo atrás de problemas. É uma facilitação, é a gestão mesmo que a gente tenta orientar. A presença do GEA está em quais países? Lindamente, o GEA está no mercado há mais de 30 anos. As atividades iniciaram na Espanha. Hoje o grupo não está tão presente na Espanha, mas em Portugal há mais de 20 anos, na Argentina há 16 anos e no Peru há 6 anos. E eu confesso que eu estou ansiosa porque o GEA vai dominar a América Latina em breve. Né? Nós estamos num processo de expansão, o Brasil faz parte disso, mas os demais países também, eu acredito que em breve a gente pode ocupar esse mercado. É um histórico, é um case de sucesso. A ideologia do GEA, a filosofia do GEA é uma economia colaborativa. Não existe um único ganhador lá que vai ser bonificado. É para todo mundo. É para o fornecedor, é para a agência e é para o GEA também como intermediador dessas duas pontas, que são as pontas mais importantes, né? O fornecedor
pode oferecer benefícios para essa agência pode trazer a demanda para esse fornecedor. E eu fico como interlocutora intermediária nessa parceria entre eles. Legal pra caramba. Show, né? Eu tenho uma dúvida aqui que eu acho que é bem esclarecedora, que é legal a gente deixar claro para todas as pessoas que estão nos assistindo. A função do GEA é meramente a negociação. Porém, toda a questão de transacionamento de venda, né, ali a transação, a agência faz direto com o fornecedor final. Total, Legal. total. O cadastro das agências com o GEA, Legal. ele é pontual para que a gente possa dizer, sim, eu tenho um grupo que faz parte e esse grupo se movimenta aqui com 50 milhões por mês. Você tem interesse, parceiro, em ter essa carteira para você? Sim, eu tenho. Então, Legal. a agência se cadastra diretamente com esse fornecedor para que a transação financeira seja transparente do fornecedor para a agência, né? E a gente tem o benefício que é a negociação, o repasse, que esse sim a gente pede para que seja intermediado pelo GEA, para que a agência visualize esse benefício. Porque se eu colocar 1% a mais de incentivo, 5% a mais de incentivo junto no comissionamento que essa agência vai receber, ela não consegue ver essa diferença. Agora, quando mensalmente ela tem para receber R$500, R$1.000, R$50, ela fala, opa, esse dinheiro veio dessa parceria. Percebe valor. Exatamente. Valor percebido. Exatamente. Para ser um associado do GEA, tem alguns pilares que a agência tem que ter? É assim Isso. que qualifica ela Requisitos participar. mínimos aí. É isso, requisitos mínimos. Precisa. Ela precisa ter um CNPJ, precisa estar vinculada ao Cadastur. Boa. E é feito toda uma análise na carteira dessa agência. Se ela tem um problema com algum fornecedor, algum parceiro nosso, nós podemos tratar como intermediadores, né, dizendo, quer negociar com esse parceiro? A gente pode... O GEA não vai pagar a conta de ninguém. Atenção, por favor. Crianças, o GEA não paga a conta de ninguém. O GEA serve como intermediário para as negociações. De repente, é mais fácil alguém que está com a cabeça fresca. Sim. Vem cá. Vamos fazer isso? Você pode fazer isso? Legal. Tá bom para ambas as partes. Cláudia Russumano, tá tudo certo. Aí botou-se uma pedra em cima desse tema. Mas a gente precisa que essa agência esteja ok também, financeiramente, porque... A nossa proposta é que ela possa vir a crescer de 20% a 30% utilizando os nossos fornecedores e trazendo a demanda da agência para dentro desses fornecedores. Não tem mistério. Vamos lá. Assim como nós também aqui, nós tínhamos um parceiro aqui durante um ano com a gente, que era a Bias Promos, que está vivendo um momento bem conturbado no ambiente nacional. A gente encerrou com ele a parceria. A gente é um canal de divulgação. A gente quer trazer empresas que venham agregar valor, né, ao dia a dia da gente de viagens. E foi muito bom enquanto durou e agora tem esse ciclo meio conturbado para se resolver. O papel do GEA nesse conceito, já frisou isso antes. Você tem ele como homologado, mas a questão comercial de pagamento, relação é diretamente com a operadora e não com o GEA. Exatamente. Então, vou só frisando. Esse caso específico, você viabiliza a negociação com outras empresas homologadas ou produto final. Digamos um hotel ou uma companhia aérea, uma seguradora, enfim. É isso. Eu vou tentar facilitar uma negociação para essa agência, para que ela não passe um perrengue maior ou uma dificuldade maior. Novamente, eu repito, nós não podemos assumir a despesa de nenhuma agência, mas eu posso intermediar. Olha só, nós temos uma estrutura totalmente estabilizada, concreta na Argentina e em Portugal, que são as nossas duas bases aqui no Brasil. Então, acordos, por exemplo, com algumas redes que são de descendência portuguesa, a gente pode pedir uma intermediação para que eles possam resolver alguma coisa nesse tema, como, eu tenho lá reservas em determinado hotel que tem um acordo com Portugal, você consegue negociar uma tarifa para mim? Porque essa tarifa já foi paga, agora não consigo mais. Então, vamos negociar a tarifa, vamos negociar um pagamento. É isso que o GEA pode fazer pontualmente pelas agências. Assim como nós fizemos com algumas reservas da Argentina, algumas coisas que estavam direcionadas para a Argentina, e lá nós temos uma força imensa. O Marcelo é uma pessoa extremamente influente e o GEA em si, né? E ali nós conseguimos resolver alguns casos ou facilitar alguns casos. E as agências precisam entender
que nós não somos santos milagreiros, essa é a grande verdade. Mas a gente conversa, né? Essa intermediação tem que ser possível, tem que ser conversada com calma, sem fazer alarde, sem tumultuar no grupo, porque entra inflama a galera e todo mundo começa a militar. Não é sobre isso. O turismo tem que estar unido, sim, na resolução de problemas. Não para inflamar ou agir contra um ou contra outro. Eu acho que tem que ter a cabeça no lugar, pede ajuda para quem pode ajudar. E se... Cláudia, você pode me ajudar? Pô, eu não sei como, mas eu vou procurar quem sabe. Esse é o meu papel também, para poder ajudá-los e não deixar que a agência tome o maior prejuízo daquilo que já está proposto para ela, né? Então, a gente tenta trabalhar. Hoje nós tivemos aí uma conversa com o nosso jurídico para assessorar, para orientar, faça dessa maneira ou faça dessa que será menos, o seu prejuízo será menor, ou que você vai ter mais respaldo dessa forma. É a forma que a gente pode ajudar hoje. Você colocou bem, porque, de certa forma, também recebo ligações por ter o patrocínio da Viagem Pro durante aqui um ano no nosso canal, a gente de viagem, pedindo algum tipo de auxílio. Sim. Eu pertenço hoje ao grupo, né, da Best Buy, que está linkado a um grupo também internacional, que é a GGT e a Yanuja da Coreia do Sul. Já soltamos comunicado também que estão dispostos a fazer o possível para viabilizar, não sei se o prejuízo, mas um momento de dor para a gente de viagens. Claro. Com tarifa net, alguma ação, alguma negociação específica para minimizar os impactos em relação ao que está ocorrendo no momento. Exatamente. Aliás, Ezequiel, até falando um pouquinho disso, depois o César tem uma pergunta para ela. Não é que pela primeira vez eu vi uma solidariedade, mas eu estou vendo, nesse caso específico, muitas operadoras se prontificando a ajudar. Isso eu achei muito legal. Isso. Sim. Foi uma diferença. Olha, você tem 10 anos de turismo. Eu tenho 37. Suave. 37 anos de turismo. Isso é experiência. Eu vi, acho que pelo menos uma dúzia, no mínimo uma dúzia, Uma loucura. de operadoras indo embora. Só? No mínimo uma dúzia. No mínimo Sem uma polêmica, dúzia. sem Grandes, polêmica. operadoras grandes, né? Sim. Indo embora. Outras menores, incontáveis agências de viagens que ficaram pelo meio do caminho. Triste. Companhias aéreas de monte. Mas nesse caso em específico, desde a semana passada, eu venho notando algumas operadoras ali colocando nota no mercado, dizendo, olha, estamos aqui, eu vou ajudar a embarcar, eu vou fazer uma tarifa diferenciada, eu vou fazer um net, eu vou assumir um determinado bloqueio, e vamos reduzir para todo mundo embarcar, todo mundo voar. Foi uma das primeiras vezes que eu vejo assim, uma ação coordenada. Ele acabou de dizer que a Best Buy está entrando nisso. Eu percebi assim, pelo menos umas 3 operadoras de mercado falando a mesma língua. Olha, vamos ajudar. Não foi à toa que a própria Gol, você sabe disso, soltou uma nota dizendo: vou manter o fretamento nesse final de semana porque... Tá lá, né? Já estavam lá. Tava lá. Então eu vou manter o fretamento. Eu achei isso assim muito bacana. Eu acho que se o mercado trabalhar mais nesse sentido, Claro. a gente vai passar por muitas... Infelizmente essas crises vão acontecer. Sempre. Não é a primeira vai e ser não é a última. Né? Essas crises, infelizmente, né? Elas vão sempre estar aí na crista da onda. Quantas nós tivemos em 23, 24? Recente, né? Então, né? demais. Nós tivemos aí Herbie, tivemos não sei quem, tivemos bilhetes de milhas, aquelas coisas todas. 3, 2, 1. Então, 3, 2, 1. Enfim, são inúmeras empresas que acontecem e vão continuar acontecendo. Com certeza. Infelizmente, lidar com isso aqui é uma coisa muito difícil. Com certeza. Mas quando os operadores da cadeia entendem que falam, opa, peraí, é uma coisa fora da curva, vamos ali, vamos ajudar, eu acho isso extremamente benéfico para o mercado. E é o papel que vocês estão fazendo hoje. Exatamente. E te digo uma coisa, lá no fórum, como estão todos lá, né? Eu tive a oportunidade de juntar com alguns fornecedores. Puta, você pode absorver essa demanda? Eu posso mandar essa agência para você? Pode mandar. Você vai me ajudar? Vou te ajudar. Porque se o cara puder passar o valor neto, ele não vai sair no prejuízo. Claro, Tá tá negociado. lá. Parcela para a agência precisa disso. É diferente eu fazer um acordo com um fornecedor que é da Argentina, o cara vai querer receber
Assista. Né? É o que eu posso fazer lá diretamente. Agora, se aquele puder absorver, ele vai ter essa agência para sempre do lado dele. Né? Ela vai dizer, pô, na hora da minha dor, na hora da minha dificuldade, o cara me estendeu a mão. Me apoiou. É lógico. Me socorreu. Fala, César. Quero voltar no GEA. Uma dúvida. Você já passou que tem alguns parâmetros para que a pessoa vire um associado. Nesses parâmetros, vamos imaginar que eu sou uma agência de uma pessoa só. Eu posso ser associado do GEA? Pode ser, desde que você tenha cadastro e CNPJ. Legalmente. Legal. E um segundo ponto, você comentou que o GEA, ele não ministra, mas ele ajuda as agências com algumas outras coisas, no sentido de... não sei se curso seria uma palavra certa, se cabe nisso. Né? E vamos supor, uma vez que eu sou associado, eu tenho acesso a um leque de coisas que vão me ajudar no meu dia a dia, tanto na parte comercial, quanto na parte administrativa, na parte financeira. Digamos assim, tem cursos, tem... O que o GEA oferece para os associados, mesmo que às vezes as pessoas não se interessem em fazer, que seria... Né? Claro, vou te contar agora. É assim... E obrigada por essa pergunta, porque é muito importante. Nós não somos só um negociador para uma tarifa diferenciada, um comissionamento ou um incentivo. Nós oferecemos assessoria jurídica e contábil para essa agência. Então, ela não paga nada mais para ela tirar dúvidas e ter a consultoria, falar com o profissional e dizer, escuta, está acontecendo isso aqui é melhor ter uma ação ou de que forma eu devo proceder. Hoje, no mercado, se você for conversar com um advogado, você vai ter que pagar para ele te dar essa assessoria. Isso faz parte do projeto. E a mesma coisa a contabilidade. A contabilidade é um pouco diferente porque nós temos agências espalhadas em todo o Brasil e cada estado ou cada região tem uma taxa diferenciada. Tem suas regras. Então a gente tem que colocar lá uma planilhinha, ele preenche e a contabilidade dá essa assessoria. Quanto às capacitações, nós utilizamos as capacitações de todos os nossos fornecedores e também da assessoria jurídica. Então, se a agência ou o grupo começa a manifestar, pô, Cláudio, eu precisava conhecer, sei lá, sobre o Nordeste e Porto Seguro, e nós estamos fraquinhos, então vamos chamar uma pessoa que trabalha com esse destino. Especialista. Vamos trazer para capacitar a agência para que ela venda melhor. Inclusive, hoje a gente estava trabalhando aí a respeito de um FAM. Uma coisa bem diferenciada é a parte da tecnologia. Nós oferecemos para essa agência uma página web. E dentro dessa página, ela personaliza com as características da agência, com as cores, o que ela quiser. E ela pode alimentar essa página com os produtos que ela mais vende. Se ela está fazendo um grupo, se ela é corporativa, ela pode fazer isso. O que isso traz para a agência? Traz credibilidade. Né? Então eu sou uma passageira, não conheço aí a Cláudia Turismo, escuta, você trabalha com o quê? Toma meu link, dá uma olhada na minha página. Site, passa a segurança. Fortalece, o cara não tá perdido em qualquer lugar. Então minha amiga te indicou, mas aonde eu te vejo? Não, eu não tenho nada, você não vai me achar em lugar nenhum. Hoje quem não tá nas mídias não tá em lugar nenhum. Verdade. Né? Então... Só uma dúvida só, o link que você falou, ele é uma máscara da agência com um link integrado com o portal ou não? É a máscara da agência direto ou é o GEA direto? Não, é a agência. Agência. Então, o nome da agência, entendi. exatamente. É um white label mesmo. White label. Isso, um white label. Legal. E lá dentro nós temos os fornecedores parceiro que nos permite fazer pesquisas. Então, crianças do meu coração, vamos lá. Lá vocês não vão realizar nenhuma venda. É somente pesquisa. O passageiro final vai entrar, vai pesquisar, vai ver que você tem esse produto, que você pode oferecer esse pacote. E aí você recebe uma notificação de que ele está pesquisando e você vai fazer aí a sua abordagem e conversar com esse passageiro. Legal. Por que eu não posso vender? Por chargeback, por fraude, por qualquer coisa. Se o cara passa um cartão lá e você não tem respaldo financeiro para isso, quebrou a agência, acabou. Quebrou a agência. Acabou. Exatamente. Né? Então a gente faz isso e aí nós oferecemos as experiências internacionais nas convenções de Portugal e da Argentina e o nosso objetivo, claro, além de que eles desbravem os destinos e tudo mais, que eles entendam a força que o GEA tem internacionalmente. Não é uma brincadeira, não é... o ano passado eles foram para Portugal, foi o nosso primeiro ano na convenção lá, entender a estrutura,
como que eles trabalham, qual é a responsabilidade. Nós colocamos o nosso grupo dentro de uma sala com outras agências que são antigas do GE, que já fazem parte, para eles entenderem a responsabilidade. Eu, muito lindamente, pensando que era gente, participei de uma coletiva de imprensa, fui questionada como é o GE no Brasil, o que está acontecendo. Porque a gente tem a possibilidade, a gente tem extensão territorial e a gente tem número de agências para crescer lindamente aqui. E as pessoas ficam curiosas com esse mercado. E na Argentina já foi uma experiência diferente, já é o meu 3º ano, mas foi o 2º ano das agências. E ali é uma loucura, diferente. É veneração mesmo. Novamente, eu digo, o Marcelo Capdevila estruturou o GE Argentina de uma forma realmente diferenciada. As agências... Eu, quando estive lá na primeira vez, na primeira semana, eu conto sempre isso, chata, né? Repetindo, mas vocês não escutaram ainda. Bora, manda. Eu fui fazer visita nas agências para entender o perfil e tudo mais, e as agências me diziam, eu perguntava para elas, escuta, o que te faria sair do GEA, né? O que vai te deixar chateado, você vai... Nada. Falei, impossível. Alguma pisada de bola, alguma coisa errada, uma ligação que você não atendeu. Cláudia, aqui nós temos voz ativa para tudo. Eles têm uma sensação de pertencimento, de que realmente eles fazem parte daquilo, que é maravilhoso. As agências são realmente apaixonadas pelo GEA, porque tem, claro, 16 anos de estrutura e tudo mais. E é o que eu gostaria de fazer aqui. Calma, eu sou um bebê, tô começando agora. Tudo no seu tempo, mas... Tendo o respaldo da Argentina, tendo o respaldo de Portugal, eu não tenho dúvida que o GEA será um sucesso. E nós estamos caminhando para isso. Há pouco tempo eu ganhei uma equipe, até então eu trabalhei sozinha. As agências que vieram... Seu intermédio. Foi o meu trabalho, nosso, né? Porque o GEA não está sozinho nunca. Foram os fornecedores e agora eu tenho 3 executivos. Olha que coisa linda. 3? Lindos. Parabéns. M, Rafael e Beto. Estão trabalhando agora, vão começar a trabalhar com total, né? Vão prospectar e vão trabalhar na manutenção da carteira, porque a gente precisa, né? As agências que já estão precisam ser cuidadas também. E eu tenho uma assessora administrativa que me ajuda com tudo, a Priscila Soares, porque eu não tenho mais braço. Graças a Deus o negócio desenvolveu e a gente está trabalhando para isso. Você acha que faltou? Muito bom, muito bom. Tá ótimo. Deixa eu aproveitar. Antes de eu perguntar, você, por favor. Por favor, Zagueiro. Faça as honras. Vamos lá. Aproveitar aqui esse intervalinho. Agradecer aos nossos apoiadores aí. A Copper Lines, uma grande experiência a bordo. A Best Buy Travel. E Sou também Joe. aí... E aí, Joe. Ele. E também aí agradecer a Mercado Eventos aí, que sempre nos apoia em Obrigado, Roy. nossas ações aí, tá bom? Que legal. Eu tenho uma pergunta assim. Eu sei que são culturas diferentes. Vamos falar de Argentina, né? Que lá o modelo de negócio é diferente. Existe um seguro lá, o tal do RC, né? Pinga fogo, né? Eu falei pra... Mas isso é legal. Esse é um exemplo bom, Esse é um exemplo bom. a ser seguido. Esse é um exemplo a ser seguido. Então, o que é esse seguro? Você pode explicar melhor. O que é esse seguro? Ele contempla, em alguns momentos de adversidade, digamos assim. Exatamente. Então, diferentemente daqui do Brasil, acho que falando do Brasil vai ser mais fácil de entender. O nosso RC, ele cobre uma ação errada de um funcionário que fez uma venda errada, alguma coisa que aconteceu e respalda a agência, dependendo do valor e tudo mais. O RC da Argentina cobre essa quebra. Claro, é um investimento milionário, mas caso aconteça essa quebra, as agências estão respaldadas, existe um valor trabalhado e tudo mais, mas elas podem receber um auxílio, né, das reservas que foram feitas, a gente pode dar um suporte para ela. Cláudia, suporte financeiro. Tem isso aqui no Brasil? Não temos isso aqui no Brasil. Pergunta, por que não tem, Cláudia? Porque não existe isso aqui ainda. Eu não posso trazer esse processo da Argentina. Eu tô te provocando, mas é uma cultura a ser mudada. Totalmente. Olha só, me questionaram a respeito disso. Escuta, então por que você não faz um fundo? Porque... Deixa eu falar uma coisa, gente. É uma coisa muito importante. E daí, as minhas agências dizem, titia tá brava. Não é que tá brava, mas a gente tem que pontuar algumas coisas, né? Nós precisamos, hoje, muito fortemente nos estruturar quanto grupo. Precisa ter o engajamento. Crianças, preciso ter o engajamento de vocês.
trazendo a demanda, apostando de que o nosso processo vai crescer e vai se fortalecer cada vez mais. Ninguém se associa simplesmente ao grupo, é cobrada uma mensalidade. Tá. Mas é importante que ela seja paga, né? A inadimplência não me permite ter um fundo, né? Vocês não trazerem a demanda de vocês não me permite negociar melhor com o fornecedor e ter um respaldo financeiro para fazer esse fundo, né? Então não adianta só o GEA ter o comprometimento, o fornecedor ter o comprometimento, mas a agência ficar rasa. Eu preciso do envolvimento. E isso não é um puxão de... É o que é, como diz Portugal, para mim que eu fico louca com isso, mas é o que é. Quando nós fortalecermos a nossa parceria e tivermos essa engrenagem funcionando, vai ser lindo. O GEA não funciona sozinho. É GEA, agência e fornecedor. Todo mundo vai ganhar. Não vai ficar único exclusivamente com o fornecedor, nem com o GEA e nem com a agência. Isso vai ser um benefício para todos, mas a engrenagem tem que estar funcionando junta, senão não vai rolar. Vou usar aqui um exemplo bem baixo mesmo, só para ter uma ideia. Talvez não só a associação, mas legislação mesmo. Legislação. A gente tem uma mudança de mindset de modelo que construa um seguro para quem faz uma operação pesada, assim como tem um seguro de um carro, que não é para usar. O seguro não é para usar. Exatamente. Não é isso, né? Não é para usar. Como seguro saúde. E saúde. Você contrata um seguro saúde para uma viagem. Se você não quer viajar para usar. Claro. Mas pode acontecer. Exatamente. Então, essa é uma pauta que tem que ser discutida muito, até porque temos vários exemplos já do passado, do que aconteceu aqui no Brasil, né? Desses momentos, eu diria que um tsunami, né? Que acontece de vez em quando. Claro. E arrasa com o mercado. O mercado ele vai se moldar, vai se adaptar e vai seguir, mas talvez um olhar mais clínico para isso, para criar uma estrutura mais robusta, que passe mais credibilidade também, uma coisa está linkada com a outra, e a gente consiga fortalecer esse setor, que é tão importante para a economia, né? E olha só, e vocês, muito mais do que eu, podem me dizer que quando acontece um episódio como esse, é só nesse momento que se levanta a questão. Eu tenho agências que já me cobraram há muito tempo, o RC, Cláudio, o RC, faça uma parceria, a gente precisa... Claro, ele vai ficar respaldado por um erro dentro da agência, não é essa cobertura que nós temos, mas eles precisam ter essa consciência e entender, Ezequiel, que não é um custo, é um investimento. Tudo é um investimento. Ah, mas de onde eu vou tirar? Olha só, eu vou te falar uma coisa importante. Agora a tia tá nervosa. Quando a agência me fala, pô, você tá cobrando tudo isso de mensalidade pra gente fazer parte, eu falei, escuta, mas eu tô te oferecendo produtos, estou te dizendo que se você trouxer uma pequena parte da sua demanda, você vai pagar essa mensalidade. Se você trouxer metade da sua demanda, você vai pagar a mensalidade e vai rentabilizar um pouco. Se você trouxer 80% da sua demanda, você paga e rentabiliza o suficiente. Eu, quando fiz há pouco tempo aí uma apresentação no encontro com as agências, eu mostrei números reais da desenvoltura de uma agência top e de uma agência que não trouxe toda a demanda, nem é top, né? Que traz um maior volume de demanda e que traz um volume menor, né? E mostrei por A mais B, ele utilizando somente 2 fornecedores nossos, anualmente, porque a gente tem esse controle, a gente sabe, ele rentabilizou, limpou, porque... a agência emite a nota fiscal e eu faço o depósito do incentivo em conta. Perfeito. R$19 mil. É um número expressivo. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Vai capacitar a equipe dele. Compre em equipamentos. Faça deixe ele participar de um fã. Deixe ele participar de cursos que vai trazer a desenvoltura dele no papel dele. E a agência que trouxe uma demanda menor, por exemplo, rentabilizou R$3 mil. Pô, para ela ganhar isso no ano, ela realmente não trouxe nada da demanda dela. Meses ela não vendeu com os nossos fornecedores. Mas ok, no final do ano limpo, abatendo as mensalidades, ela rentabilizou R$3 mil. Pô, o que eu vou fazer com R$3 mil? Não, você não vai. Pode até comprar o panetone para você dar para sua equipe, né? Mas usa para crescer, para fortalecer a sua agência. É importante. Você pode comprar um equipamento com isso, você pode pagar um curso ou você pode pagar um fã.
que foi o que eu disse, nós ficamos lá em Portugal durante 10 dias, conhecendo destinos, passando ponto a ponto, participando da convenção por um valor extremamente acessível. O convidado passou o quê? Foi um fan trip, então, isso aí? Ou é um fan tour? Não, então, ali nós fomos pra convenção e nós tivemos o fã. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Aí pegamos o nosso parceiro lá de Portugal e eles nos ofereceu o fã para que conhecessem destino. Nós passamos lá em mais de 10 cidades, conhecemos O convidado paga o quê? Só o aéreo? Só aéreo. Só aéreo. Aí depende do que eles tiveram tudo estava incluso, a hospedagem, não gastaram com alimentação em quase nada ali. Vale muito a pena, pô. Pô, 10 dias. super. Sim, claro que Você vale. entendeu? Geralmente Então, é o dono da agência que vai ou um representante de nível, é isso? a gente pede para que o dono vá, para que ele entenda, porque ele precisa ter essa percepção, mesmo Replicar, sabendo que é o agente, é o funcionário que vende, mas cabe a ele direcionar, porque às vezes você tem que vir aqui e vender para minha executiva que seja para o meu agente. Não, você precisa dizer para ela que ela utilizando esses fornecedores, você rentabiliza Vai mais. ter esses benefícios. A agência cresce. Então, essa é uma troca, Ezequiel. Não é um trabalho unilateral meu que vou ficar batendo. Ezequiel, você está usando meu fornecedor? Você está fazendo? Não. Tem que ser uma troca. Claro, esse fornecedor tá legal, tá bom de trabalhar, a tarifa dele tá legal. Pô, esse aqui não me dá suporte, não me atende. A gente vai moldando quem são os fornecedores que vão permanecer com a gente. Não, amores, tia falando, não é pastelaria, tem que avisar, não é pastelaria, não dá pra gente fazer acordo com todo mundo, a gente não pode pulverizar, porque senão eu não faço número com ninguém, mas é importante que a gente tenha parcerias que são importantes, eles me pedem, faça com esse fornecedor ou com aquele fornecedor. Existem operadoras, ou que seja lá quem for a consolidadora, que não quer fazer a parceria, que para eles está legal. Mas tem gente que se interessa pela parceria. Certo. E aí sim a gente começa uma negociação tentando trazer os melhores valores para essas agências. Se o fornecedor não quer nos beneficiar da forma que a gente precisa, então a gente fala, vamos aguardar mais um pouquinho? Quando a gente tiver uma oportunidade que seja mais atrativa para você e que você possa corresponder às necessidades que a gente tem, então a gente volta com a parceria. Mas tem que ser aos poucos, não é uma loucura, não é uma sangria desatada. Mas a gente realmente gostaria que isso fosse mais desenvolvido, fosse mais tranquilo assim, e as agências que participassem um pouco mais. O share do Brasil hoje, onde está presente o GEA, ele é significante? Share de atuação de agências de viagens concentradas. Argentina, Brasil, Espanha, Portugal. O Brasil tem um peso ali diferenciado hoje ou é um trabalho a ser feito ainda? É um trabalho a ser feito ainda. A gente ainda tem... foi um crescimento muito... passo a passo, né, Ezequiel? Eu estava sozinha. Então, eu não conseguia fazer tudo. A gente participou de feiras que nos trouxe alguma coisa. E este ano, sim, é o que eu venho pedindo. E eu acho que é o que vai acontecer. É a hora da gente colocar a cara na janela e o pessoal começar a falar, o GEA, ouvi dizer. E não dizer, nunca ouvi falar do GEA. Né? Isso me dói um pouco no coração, mas a gente sabe que existe um trabalho para ser feito, a gente precisa trabalhar muito o marketing, precisa trabalhar muito essa conversa, esse speech, apresentar da melhor maneira possível, para que a agência não tenha dúvida, porque ela fala, mas eu não entendi. Aí eu digo, mas como assim você não entendeu, meu amor? Deixa eu te falar. Acontece. Claro. Às vezes, treinamentos tem que ser recorrentes em alguns momentos. Total. Para fixar o conceito. E as agências reclamam, de novo isso. Eu falo, gente, não há nada que a gente não possa aprender, mesmo que seja um tema que a gente já falou, um sistema, uma venda, um destino. Mas eu já sei disso. Mas sempre vai ter um detalhe, uma coisa nova, que é importante a gente conhecer e retomar para refrescar a memória, né? E o GEA é isso. O que me deixa muito contente, Ezequiel, é que quem está feliz. Quem veio está contente com o resultado que tem. E quando eu peço... Crianças, vamos indicar para um colega? Fala para me procurar, vamos conversar, vamos apresentar. E eles indicam mesmo. Quem comprou a ideia do GEA, quem rentabilizou com o GEA, quem pôde desfrutar de algum benefício, fala pro coleguinha, vai lá. Ezequiel, Você tá com a gente. Falou que na Argentina tem fã-clube. Lá é demais. Fã-clube. Não, Portugal também, mas é diferente, Diferente. Né? Aqui no Brasil, você falou, é um trabalho a ser feito ainda, de capacitação, de entender a proposta de valor do GEA. Mas assim como o GEA, falando de Brasil, tem também outras entidades aqui também
No Brasil, Os certo? Ale? concorrentes, todos. Pelo menos, falar uns 4, pelo menos? Tem. Tem uns 4 aí. Tem muito mais que 4, é uma Então, loucura. então os principais Sim. aqui estão em evidência também. Que deve estar sofrendo sequelas também. Do processo todo aí em evidência aí. Todo mundo. Todos. Qual que é o diferencial? Não, é até ruim perguntar isso para você, porque são parecidos os conceitos, eu acho. Essas entidades querem concentrar volume de negócios para negociar com fornecedores e rentabilizar, no caso, o agente de viagem. É. O modelo é parecido, ou digamos que é igual, né? Talvez a teoria ela é muito parecida, mas a prática é diferente. O que eu posso dizer muito claramente, e eles sabem, porque eu digo, eu não vou falar mal do outro, eu vou vender o meu. Eu vou vender o meu. Então, na verdade, o que a gente faz é a transparência no pagamento. A relação financeira não faz curva. A agência é cadastrada diretamente com o fornecedor. Eu não recebo relatório de agência, a agência não preenche sistema, nada disso. Legal. O fornecedor me dá o relatório dele e diz, Cláudia, todas essas agências aqui compraram em nome do GEA, porque são cadastradas como GEA, né? E daqui o benefício sai tanto. E o meu pagamento foi, como eu comentei, é direto em conta. A agência, obrigatoriamente, com transparência e com responsabilidade, emite a nota fiscal e eu faço o depósito em conta. Pronto. Então, talvez esse seja... E foi o primeiro gancho que as próprias agências me dão argumento, que também fizeram ou ainda fazem parte de algum outro grupo e dizem, pô, mas aqui eu não sei nem quanto eu recebo. Eu falei, pois aqui você tem na tabela... Transparência Total. Responsabilidade, transparência e profissionalismo. Ezequiel, não tem outra forma de fazer. Se nós temos um problema dentro do turismo com um fornecedor, com uma agência, com uma pessoa, com um cliente, precisa fazer isso. Sentar, conversar. Vem cá, meu amor, vamos conversar? Não tá legal? O que não tá legal? Podemos arrumar assim? Podemos arrumar de outra forma? Quando o agente de viagem, o dono da agência, seja lá quem for, entende que você está trabalhando com responsabilidade, ele passa a confiar em você. Então, a performance, a conversa muda, né? E graças a Deus, isso eu fiz desde a minha época de decolar. Hoje, os meus executivos, quando vão visitar, gente, é uma loucura. Eu falo, vai lá visitar, eu conheço essa agência, pode falar lá que eu já fui lá. Aí ela volta e fala, o discurso é o mesmo. É aquela compridona que vinha aqui da Decolar, né? Ela mesma. Que legal, ela me atendia e eu vendia porque ela estava lá. Então tem que fazer. Só reforçando esse argumento seu que é importante, né? A gente de viagem sou eu. Eu falo assim, Lindo. Cláudia, Oi. você tem que honrar o pagamento. Você homologou o fornecedor. Seja no Brasil, seja fora. Você já reforçou esse argumento. Qual que é a sua devolutiva? Então, eu não posso... Olha só, gente. Eu não posso me responsabilizar. Sua câmera lá. Sua câmera. É importante. Não, aqui, ó. Suas crianças. Suas crianças, por favor, ajudem a tia. Olha só. Nós não podemos nos responsabilizar por alguns temas. Mas eu acho que, juridicamente... a gente pode conversar, tentar acertar. O que nós podemos fazer verdadeiramente ajudá-los com outras negociações. E não existe nada que fala, eu não vou fazer isso porque isso não é isso. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos juntos. Seria muito leviano eu vender a proposta de uma assessoria, de uma gestão e te dar as costas nesse momento. E eu não fiz isso em momento algum. Pelo contrário, nós unimos forças, pedi para que eles mandassem para a gente todos os relatórios de vendas para que de alguma forma a gente pudesse dar o suporte para essas agências. Então, tudo é conversado. Tudo tem que trazer para perto. Vamos resolver junto. Sim. São dores, todos nós trocamos, né? Todo mundo tem um desabafo, uma dor, uma tristeza, um negócio. Então vamos trocar essa experiência e vamos tentar resolver da melhor maneira possível. Perfeito, cara. Muito bom. Falou muito bem, colocou muito bem as palavras. Tem mais uma pergunta. Me colocou ali no cantinho do pensamento. Da produção, vamos lá. 2 perguntas, hein? Ai, que medo, vai. Vambora, mas você vai dar conta. Primeira pergunta. Em relação à mensalidade. Ele é um valor fixo ou ele muda de acordo com o faturamento da agência? Não, valor Segunda fixo. Pergunta. Vamos lá. Manda ver. Eu sou agente de viagem, tenho minha agência e eu sou forte em América do Norte. Eu tenho acordos do GEA para América do Norte? São globais? Ou eu sou específico? Você fala, não, nosso forte é Portugal, Argentina e Brasil, como você comentou.
Tá, me colocou no cantinho do pensamento, mas eu vou sair dessa. Boa, Vamos bora. lá. A mensalidade é única para quem vende 1 milhão ou para quem vende R$10. Legal. Por isso é que nós trabalhamos com essa gestão, para que você traga a sua demanda pequena, média ou grande, para que você possa se fortalecer pagando esta mensalidade. E quanto aos fornecedores, hoje não está livremente disponível, mas você vai me dizer, Cláudia, eu trabalho extremamente com a Europa, Portugal, então eu vendo loucamente. Então eu vou fazer a ponte dessa agência com os fornecedores de lá e aí sim vão ter uma tramitação de parceria. O nosso sonho dourado, eu acredito, que é fazer a integração de todos os países. Né? Mas em momentos oportunos, Claro. a gente sabe que o GEA Portugal tem o GEA Academy, que dá estrutura para formação de agentes de viagem. E com o tempo, né? E com o comprometimento das agências que estão aqui, e o nosso trabalho, nós vamos trazer aos poucos todos esses processos e todos esses serviços para o Brasil e seremos uma potência. Muito bom. Show de bola. Invocada, né? Nossa. Minhas agências nem vão acreditar que eu tô falando tão sério assim. Não, você colocou muito bem aí os seus argumentos aí, o conceito, o papel do GEA no mundo, né? Muito bacana. O desafio que é você Total. aumentar aqui, ampliar o share aqui no Brasil. Pelo que eu vejo, tem muito valor agregado, tem mercado para isso. Sim. Está montando uma equipe estruturada para poder desenvolver esse trabalho. Capacitação é fundamental. Claro. Tecnologia de ponta vocês têm, pelo que eu entendi. Isso. Tem uma executiva aí exemplar que se doa, né? E agora tem Tá se time. doando. E E tem agora time tem agora. time, agora tem time, cara. agora tem time. Pô, quer melhor que isso? E ouso dizer que talvez, eu acredito que sim, esse ano, em agosto, nós vamos fazer a nossa primeira convenção aqui no Brasil. Mas no Brasil? Eu Olha aí, acho ó. que vai rolar. Então, assim, eu tô transbordando de alegria, porque Você queria senão- viajar, se deu mal já. Deu mal, ó. Não, vai viajar também. Nós vamos começar com a convenção do Brasil e depois tem Portugal e Argentina. E aí eu transbordo de felicidade porque é um pouco do resultado do trabalho que eu vim fazendo, Isso aí. né? E agora, não que seja o reconhecimento, mas talvez a confirmação de que realmente é possível e que a gente vai deslanchar. Então, eu vou contar, sim, com os meus fornecedores lindos, todos já estão acostumados a trabalhar comigo, que eu conto com a participação deles e, claro, principalmente porque nada disso aconteceria se as minhas crianças não estivessem aqui. Então, as agências que fazem parte do grupo têm que estar conosco, sim, presentes, para a gente vibrar, comemorar, porque esse sucesso é nosso. O GEA vai estar presente em feiras, tipo WTM, Estaremos a BAV, na Abave. com estande. Com estande. Com Legal. estande. Estaremos Então quem na quiser Abave. conhecer mais, Por favor, por favor, visitem. São Vão Paulo, Rio de Janeiro? Nós vamos estar aqui em São Paulo, em Campinas. E a BAV São Paulo. A BAV São Paulo. Tá. E depois nós vamos para a WTM, que é um sucesso e nos trouxe muitas agências. Tá. Vamos participar. Ainda para o segundo semestre, a gente não sabe porque estamos com a convenção e os tá. demais eventos, né? Mas estaremos lá, estão todos convidados, venham nos visitar. Como é padrão, né? Adorei você. Ah, que legal! Te conhecia de speech, né? De coisa rápida, assim. É verdade. Em feiras, mas comunicativa, inteligente, né? Bacana. Coloca bem as palavras aí, fiquei realmente impressionado aí. Obrigada. Então, boa sorte pra você, pra nós, né? Pra todo nós mundo. todos, Pra todos, pra todos. E manda um recadinho final aqui pros As suas crianças. suas crianças. Os bebês, olha só. Antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer ao convite. Foi uma Prazer. experiência maravilhosa. Eu tava tenso. Eu falei, Ezequiel, você não me coloca na fogueira. E Nós foi somos muito amigos, legal. somos amigos. Foi muito legal. Eu agradeço por isso. Então, olha só, crianças, o mercado funciona porque vocês estão aí. E eu gostaria muito que vocês tivessem a consciência de trabalhar unidos. Eu sei que não é fácil. Vocês se colocam, às vezes, como concorrentes ou inimigos, mas dentro do GEA a gente prega essa filosofia que nós vamos nos ajudar. Todos têm possibilidade. O mercado está aí para todo mundo. O sol nasceu para todo mundo. Então, vale a pena a gente contar a parceria quanto grupo e trabalhar dessa forma, porque eu não tenho dúvida que será um sucesso. Contem comigo, a Cláudia em especial, mas contem com o GEA, que nós temos uma estrutura maravilhosa para oferecer para vocês, e obrigada por vocês estarem conosco. Sensacional. Parabéns, Obrigado, viu? Cláudia. Parabéns, vai, Obrigada a viu? você. Obrigado a você também que seguiu, acompanhou o canal até agora aqui. Claro. Comente, né? Coloca suas ideias também.
Nós responderemos, a Cláudia mesmo responde aí no episódio. Isso Tá aí. ok? Vamos deixar os contatos da GEA no vídeo, então, se você quiser entrar em contato com eles. Conhecer mais um aprofundado. Venha. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, gente. arrasou. Valeu.